queridos? Glória a Deus, você está feliz? Amém. Queridos, eu sou o Ney da Andréia. Eu sou a Andréia do Ney. A gente também ministra casados lá. Somos casados para sempre. Há 20 anos, vai fazer agora em dezembro, dia 23 de dezembro, faz 20 anos. E 23 anos aí de briga, irmão. 23 anos, namoro, casamento, tudo. Tempinho bom, né? Bastante briga, bastante conserto, bastante arrependimento, bastante perdão e bastante processo de Deus. É desafiador diante de um contexto que nós estamos vivendo hoje, no mundo moderno, né? A gente poder permanecer casado, valorizando o casamento e principalmente defendendo a questão da família e do casamento. Amém? Motivos para nos separar, o pastor já teve vários motivos, mas a gente fez uma escolha da gente permanecer junto até o final para ver onde é que vai dar esse negócio, né? A gente fez a escolha de envelhecer junto. Eu já não sou tão bonitão que nem era antes, né? Eu tinha o quê? Tinha 20 anos, né? 20, ela tinha 17, né? As coisas vão mudando com o decorrer do tempo, né? E o homem e a mulher em si vai passando pelos seus processos de transformação. E você vai vendo, às vezes você casa com uma mulher, mas a beleza do casamento é que você tem, ele funciona como um memorial, né? Nosso memorial é dia 23 de dezembro, que nós celebramos diante do altar, diante do Senhor, a nossa aliança. Firmamos isso no Senhor e firmamos isso perante a sociedade. Então funciona como um memorial e a gente celebra isso. Mas na verdade você casa todos os dias, amém? A data que você escolheu é só um memorial, um marco para você poder celebrar isso e comemorar. Mas você casa todos os dias, porque permanecer casado é uma escolha. Amém? Sente-se, por favor, toma o seu lugar. Quer falar, meu amor? Quer falar das nossas meninas? Temos 2 filhas, temos a Sara e temos a Sofia. A nossa Sarinha tem 13 anos, já botamos para trabalhar. 13 anos. E a gente olha a estrutura, né? Aguenta peso, vamos botar para trabalhar. Então já tem 13 anos, tem corpo de mulher, mas é uma criança, é uma menina. Estou brincando, a gente botou para trabalhar. É só a questão da gente estar desenvolvendo, que ela está auxiliando uma irmã na igreja com algumas coisas. E temos a nossa Sofia, que tem 7 anos. E as duas são lindas, cara do pai, papai do céu, graças a Deus, né? E estamos no processo, amém? Vamos orar, queridos. Eu quero aproveitar esse momento, e a gente também está com um irmão nosso, pastor nosso lá, lindo, maravilhoso, abençoado, um homem de Deus, irmãozão e parceiro nosso de ministério. E eu queria aproveitar, né, essa oportunidade de poder estar aqui e nos conectar junto com você em oração, em intercessão pela vida do Marcelo. Eu sei que tem tantas pessoas, né, que nesse momento em que nós estamos enfrentando essa pandemia está em quadro clínico, né, hospitalizados, enfim, né, é um mal invisível, porém letal e mortal, né? E eu conversava com o irmão ali atrás, uma das coisas que eu tenho falado e que eu penso é que não existe assim o homem na sua humanidade, no seu potencial, ele por si mesmo, ele não pode pegar, né? E como se ele passasse por um problema como esse, ele vencesse, eu acho que ele pode até se alegrar, mas não ao ponto dele levantar uma bandeira e dizer eu venci, que nem às vezes a gente vê pessoas, né, que pegam e os sintomas não são tão agravantes, depois, né, venci. Na verdade a gente é totalmente dependente do Senhor, amém? São coisas que mudam de um para o outro e são organismos que correspondem de uma forma diferente, né?
E há 15 dias atrás eu fiz o exame e peguei o Covid, tive sintomas bem básicos, né? Bem básicos. Oi, amor? Faz mais de 15 dias? Faz mais, então tá bom. Faz mais. Um mês. e a gente passa e a nossa gratidão em Deus é de poder dizer, Senhor, obrigado, porque a sua bondade, a sua misericórdia, seu amor nos guardou. Não tenho motivos para celebrar isso, não hasteando uma bandeira, né, por conta daqueles que estão passando por o processo. Então, nós irmãos, somos totalmente dependentes do Senhor, né? É graça de Deus, é misericórdia do Senhor, é Ele que nos mantém em pé. E isso não tem a ver com organismo, isso não tem a ver com algo que existe dentro de um que é melhor do que o outro. Amém? Alguns o Senhor permite passar pelo vale da sombra da morte, né? E alguns só é uma gripezinha e está tudo certo. Amém? Vamos orar pelo pastor Marcelo e também por cada um dos nossos irmãos, cada um que se encontra num leito de UTI, acamados, passando pelo vale da sombra da morte. Vamos orar? Amém? Pai, nós te rendemos louvor, Senhor, nessa noite. Nós te glorificamos, Senhor, pelo tamanho do amor pelo qual o Senhor nos comprou, pela misericórdia e a bondade do Senhor, pelo sacrifício, Senhor, na cruz de Cristo, pelo sangue vertido que nos alcançou, que nos redimiu, que nos deu a oportunidade, Senhor Deus, de sermos reconfigurados e nos transformar no homem que nós deveríamos ser. E somos gratos por isso, Senhor. Nesse momento nós queremos colocar, Senhor, diante do teu altar, cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão passando por esse processo. Das pessoas de próximo da gente, Senhor, queremos em especial o Marcelo, todos são especiais, mas nós temos uma dor no coração, Senhor, por todos. Mas quando se tem alguém próximo da gente, Senhor, parece que o sentimento é como se estivesse na gente mesmo. Então colocamos o Marcelo diante, Senhor Deus, do teu altar. Nos conectamos, Senhor, a cada um dos intercessores, dos proclamadores, aqueles que têm orado diante da tua presença, Senhor Deus, diante da situação com a qual nós estamos passando em relação a essa pandemia, Deus. Deus, abraça os teus filhos com misericórdia e amor. Deus, muda, Senhor Deus, a condição de cada um deles, Senhor. Visita, Senhor Deus, cada um deles no leito de UTI, nos hospitais, Senhor Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu és o autor da vida, Pai. O Senhor que soprou, Senhor Deus, sobre as nossas narinas o fôlego de vida. Não se trata, Senhor Deus, de um aparelho jogando um ar, Senhor Deus, artificial para manter uma pessoa, Senhor Deus, respirando. Não, Deus, se trata do Senhor, o autor da vida, aquele que soprou, Senhor, o teu fôlego, Pai. É o Senhor que nos mantém vivo, não é um aparelho, Pai. Por isso, diante, Senhor Deus, da tua presença, Senhor, nós colocamos e clamamos ao Deus do céu, pela tua bondade e misericórdia. Visita, Senhor, cada um deles. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, queridos? Graças a Deus. Vocês estão felizes? Amém? E você está feliz, então dá um beijo na sua esposa novamente. Dá um beijo aí nessa mulher que está do seu lado. Isso, nós estamos no culto. Casais, amém? Esse é o ambiente para expressar aí o amor, através do toque, através do carinho. Isso é bom demais. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, liga aí a sua Bíblia, pega aí o seu celular, liga, abre, folha. A gente vai estar compartilhando um pouquinho, queridos, nosso coração a respeito de algumas coisas. Quero lembrar você, está lá o livro do pastor Luiz, depois no finalzinho passa lá, você que quiser adquirir junto com o outro material que nós trouxemos. Você adquirindo esse livro, de alguma forma, algum material, você vai estar abençoando o Ministério da Família, lá do Ministério Mevan. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 6, ok? 2 Samuel capítulo 6.
Nos dê graça, Senhor, nessa noite, para poder expressar, Senhor, a sua palavra, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Espírito Santo, dá-nos direção nessa noite. Ministra o nosso coração, ministra a nossa casa, ministra o nosso casamento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, algum casal aqui já brigou algum dia? Não? Não, né? Algum casal aqui já brigou? Já? Oh, meu Deus do céu, acontece aqui também isso? Aí você olha assim e diz assim, pastor, mas que pergunta besta essa pergunta sua, qual é o casal que não briga, né? Não tem. Eu acredito que a briga, as intrigas e as discórdias faz parte do aperfeiçoamento, amém? Casal que não sabe brigar, na hora que briga, separa. Eu acho que as brigas, elas nos desenvolvem e nos tornam melhor, amém? Elas nos tornam mais passivos, mais coerentes. Então nós somos aperfeiçoados. Eu quero falar um pouquinho sobre essas questões nessa noite. Tanto é que eu vou trazer a história aqui de uma discórdia, de uma briga de família. Quem já assistiu aquele programa Caso de Família? Não, ninguém assiste porque é crente, né? Eu não assisto também não, mas eu já vi assim de relance. Às vezes a gente passa, não gasto meu tempo ver aquilo não, mas tem um programa que fala sobre casos de família ali, que é só briga, né? E a Bíblia aqui relata para nós um caso de família aqui, né? Que é uma briga e que essa briga se identifica com um pouco das brigas que nós temos dentro da nossa casa, relacionada ao nosso casamento, relacionada à nossa família. Amém? O problema, querido, o problema não está na briga. Amém? O problema está na falta de maturidade, porque precisa ter maturidade até para aprender a brigar. Amém? As nossas brigas, elas precisam se desenvolver. Você está brigando há 10 anos pela mesma coisa, é sinal que você não se desenvolveu nisso. Você não amadureceu. Porque a cada tempo que se passa de casamento, de vida conjugal, de anos de casado, isso precisa também mudar, sabe, a forma com que nós lidamos com as intrigas, com as discórdias, com a falta de acordo, com a comunicação. Ou seja, nós precisamos de alguma forma aprender a brigar. Amém? Porque não é pecado você brigar. Porque o problema não está na briga, o problema está nas ofensas, amém? O problema não está, o problema é a ofensa, o problema é quando a palavra que flui, que sai dos lábios, ela é muito agressiva e ela fere o coração, ela fere a identidade, ela machuca de alguma forma, amém? Então nós precisamos amadurecer as nossas brigas, nós precisamos, né, ter graça de Deus até mesmo para brigar. A falsa paz, querido, é pior do que um ambiente onde existem constantes brigas. Pior do que um ambiente, né, de guerras que acontecem aleatoriamente, é um ambiente de uma falsa paz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o que dói mais? Dói mais você levar uma martelada no dedo? Quem aqui já levou uma martelada no dedo? Quem aqui? Nós aqui que somos metidos a fazer de tudo, eu já fui algumas. Eu sou o camarada que o cara, para arrancar um dinheiro de mim, ele tem que ser bom, porque eu faço praticamente, sou o cara metido, eu faço de tudo, né? Eu coloco a mão, faço tudo. O que eu não arrumo, eu quebro, arrebento uma vez, aí bota novo. Mas que eu vou tentar mexer e consertar, eu vou. E 70%, 80% dá certo, né, amor? A gente consegue economizar um dinheirinho, né? Vamos para aquele amigo dos burros, vamos para o YouTube, vamos para o Google. Mas, meu Deus, meu irmão, lá tá. Só falta o cara entrar dentro da sua casa e dizer, faz isso aqui. Então qualquer um que entende um pouquinho de medida, que sabe mexer com chave, que tem noção, consegue se desenrolar. Amém? Então a pergunta, o que dói mais, querido? Dar uma martelada no dedo? Ou você pegar o seu dedo assim e ir apertando com o alicate? E colocando um peso torque sobre o alicate e apertando. O que dói mais? A martelada no dedo, você leve, você dá e solta aquele palavrão. Ainda bem que não tinha nenhum irmão do lado, passou, deu tudo certo, né? Aí tem que segurar a palavra para não sair, né? Às vezes escapa, você deu, dói daquele negócio que arrepia da ponta do dedo ao fio do cabelo, mas até o coração vai reposicionando, voltando para o lugar e está tudo certo, né? Dói,
mas é uma dor que bateu, valeu, doeu e logo passa. Agora, apertando com alicate, dói muito mais, porque ela é uma dor que ela é contínua, né? E ela vai aumentando. E o que a gente aprende com essa questão da martelada do alicate? Muitas vezes é melhor, querido, um ambiente onde, né, existe as guerras, que elas são aleatórias, aonde o casal senta e olha no olho, e se conserta, e resolve, e recomeça de novo, do que um ambiente de uma falsa paz, uma paz oculta e escondida. É como se fosse um alicate. Vem uma ofensa, vem uma palavra, há uma liberação, fere o coração, fere a identidade, não se resolve. Vai apertando com alicate. Até chegar um momento, então, que essa dor, então, ela vai aumentando, daqui a pouco o casal não aguenta, não suporta, e aí daqui a pouco vem uma separação, e você pergunta, mas separou por quê? Não sei por que nós nos separamos. Foi por conta das coisas que foram construídas e não foram resolvidas, o aperto do dedo com o alicate. A falta de comunicação, o relacionamento. Amém? O relacionamento. Pior que a falta de comunicação é a conversa profissional. Esses dias nós ministrando um curso de casados, não a gente só coordena, mas a gente passa nos grupos para saber como é que está. E a gente ouviu o discurso de um casal que eles chegaram a um ponto onde a ofensa era tão grande dentro de casa que eles escolheram ter uma comunicação profissional. Pastor, como que é a comunicação profissional? É aquela comunicação aonde eles decidiram falar acerca das coisas no campo, né, tópico, não no campo relacional. Porque no campo relacional nós conversamos acerca das coisas do coração. No campo tópico a gente trata das coisas cotidianas do dia a dia. Então a gente consegue ter um bom relacionamento quando o assunto é uma troca de carro, um passeio, os filhos na escola, de que cor pintar a casa e tantas coisas assim que não gera conflito, ok? A gente consegue conversar no campo tópico. Agora no campo relacional são as coisas que a gente fala acerca das coisas do coração. Quem aqui, qual é o casal aqui que consegue sentar abertamente e discutir acerca do seu relacionamento? Quantos aqui? De vez em quando dá uma paradinha assim, amor, vamos conversar, vamos falar sobre o nosso casamento, né? E poder sentar um de frente para o outro, então colocar uma cadeirinha, fala que eu te escuto. Sem justificativa, quem é que consegue fazer isso? Somente numa proporção de poder colocar diante de Deus para que haja um arrependimento e um conserto e um reposicionamento. A maioria não. 2 casais aqui levantaram a mão. Eu também tenho uma certa dificuldade com isso. A gente ainda, homem, sofre rastreios da queda de Adão, que foi por conta da comunicação, por conta de conversa. Então nós temos uma facilidade incrível para falar das coisas que são externas, mas nós temos dificuldade para falar acerca das coisas que são do coração. E aí, por conta de não conseguir conversar acerca das coisas que são do coração, chega num ponto em que o casamento fica insustentável. Você vai conversar com um casal que se separou, eles se amam, mas não se suportam. Não conseguem viver mais debaixo de um ambiente da casa por conta da discórdia e por conta de não se permitir sentar no trajeto do casamento para consertar as coisas que estão fora. Então eu gostaria nessa noite de poder falar um pouquinho acerca dessas coisas. É muito complicado quando um casal ele chega nesse lugar e a comunicação fica profissional. Então esse casal ele conseguiu então, né, para poder se comunicar, eles tiveram algo muito criativo. Vamos desfrutar da tecnologia. E os dois decidiram conversar só pelo WhatsApp. Mora na mesma casa, dorme na mesma cama e conversa pelo WhatsApp. Olha só que legal. E é verdade, não é história não. A comunicação ficou profissional. Vamos tratar das coisas que não nos ofendem e está tudo certo. Isso não é bom, isso não é saudável para o casamento. Amém? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa história aqui de Davi, né, e de Mical, e a gente vai entender um pouquinho a respeito disso. Amém? Está lá, né? Já abriu. 2 Samuel 6.
Eu vou ler, acho que não vou ler tudo, 6. Eu vou trazer a memória aqui, só para a gente explainar, ok? E nós vamos ler aqui uns 3 versículos, né? 2 Samuel 6, querido, aqui você vai perceber que fala a respeito da primeira tentativa de Davi, né, de trazer a arca da aliança do Senhor para Judá. Na primeira tentativa de Davi trazer, o que aconteceu? Eles trouxeram a arca da aliança em cima de um carro de bois. Os bois tropeçam, né? Uzá coloca a mão para segurar a arca, Deus vai lá, mata Uzá, ok? Por conta disso, então, a tarefa e a missão é abortada. A arca, então, vai para casa, ela vai para casa de Obed-edom, né? A arca fica na casa de Obed-edom num período de 3 meses. Nesses 3 meses que a arca, então, fica na casa de Obed-edom, Deus prospera de uma forma, né, sobrenatural a casa de Obed-edom. E a história vem se desenrolando. Quando Davi sabe que a casa de Obed-edom está sendo abençoada por conta, né, da arca que ficou lá por 3 meses, Davi então, né, decide novamente buscar o Senhor para saber uma forma, uma maneira de poder trazer a arca. Na primeira tentativa, então, Davi foi por conta própria. Davi não buscou informação nas escrituras, nos pergaminhos. Davi não buscou a forma como deveria trazer. Por conta disso, a Bíblia relata, né, essa questão que aconteceu no trajeto a ponto de um homem ter a sua vida tirada pela inconsequência. Então Davi busca o Senhor. E então agora na segunda tentativa, então, de trazer a arca, Davi então já administrado, né, coberto, resguardado pela informação e o entendimento acerca de como deveria ser, então agora ele começa a trazer a arca que estava na casa de Obed-edom para a cidade, para Judá, ok? Então diz aqui no capítulo 12, então 6:12. Então informaram, 6:12, então informaram a Davi que por causa da arca do Senhor, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, né, e tudo quanto ele tem. Davi então foi com alegria e fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os seus levaram a arca do Senhor, eles davam 6 passos e sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as forças diante do Senhor, vestido um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiram, trazendo a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Ok? Capítulo 16. E quando a arca do Senhor então entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando ela viu o rei Davi dançando, saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram-a no lugar no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer o holocausto e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, depois repartiu para todo o povo e para toda a multidão de Israel, aos homens e às mulheres, cada um pedaço de pão, um pedaço de carne, um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Capítulo 26. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se em frente às servas e a seus servos, como um indivíduo qualquer. Tem algumas versões que falam como um sem vergonha. Olha só, né? Davi, porém, disse a Mical: foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai e de toda a casa dele. Você percebe então que o enredo dessa história aqui é uma história de um atrito, né, na comunicação? Você consegue perceber isso? Aqui entra uma ofensa, aqui entra uma briga de família, aqui entra uma discórdia entre o casal, ok? Aqui porque a gente começou falando que o problema não está nas brigas, o problema está na ofensa.
O problema é quando, cara, você está discutindo com a sua esposa a respeito de qualquer coisa que seja no campo dos desacordos, que daqui a pouco você vem e coloca o nome do pai e da mãe no meio dos irmãos. Enquanto está só o casal, está tudo certo. Mas a hora que começa a botar o pai, a mãe, os irmãos no meio, a família, já virou ofensa. Sim ou não? Porque ninguém gosta, né? Geralmente a nossa família, os nossos irmãos, né? E a gente entende que a família nasce a partir de um casamento, precisa fazer os cortes, ainda assim existem laços familiares que nos mantêm unidos. Então é terrível quando a gente ouve da boca da esposa, da boca do marido, né? Trazer uma situação onde coloca o pai, a mãe, os irmãos, e isso então acaba que de alguma forma minando e ofendendo. E foi exatamente isso que Davi fez aqui, no capítulo 21, né? Foi exatamente isso que Davi fez. Davi trouxe e jogou o pai no meio da discussão. Davi, porém, disse ao Mical, no 21, foi perante o Senhor. Primeiro Mical diz assim, olha, você se despiu das suas vestes, né? Se descobrindo na frente das suas servas e dos seus servos, como um indivíduo qualquer. Você está que nem um vagabundo não, que nem um sem vergonha. Toma vergonha nessa cara, homem, você é rei. Tenha postura. A sua movimentação, ela é uma movimentação de celebração. Glória a Deus, aleluia. Mas a forma com que você está fazendo está errada. Era isso que ela estava falando. Ok? Era isso que ela estava tentando comunicar diante da discórdia. E Davi, então, no capítulo 21, Davi então responde à ofensa. Ele diz, olha, eu estou fazendo isso perante ao Senhor, eu estou me alegrando perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai e no lugar dos seus irmãos. Ou seja, você está com ciúme porque Deus me deu algo que era do seu pai, dos seus irmãos, mudou a posição e me deu uma condição de poder reinar porque o seu pai fracassou. Esse é um enredo da história, ok? Porque Deus me colocou por chefe sobre todo o povo e ainda me alegrarei perante o Senhor. E ele continua então se justificando dentro disso no capítulo 22. Ele diz assim, ó, e também me rebaixarei mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas que você está falando. Está falando que a minha postura é uma postura de um homem sem vergonha, porque eu estou me alegrando, porque conquistei algo, conseguimos trazer a arca do Senhor e colocar e depositar ela dentro da tenda, nos arraial, na cidade de Davi, né? E você está desaprovando isso, eu vou me alegrar e vou me alegrar mais ainda. Se você não consegue me honrar, as minhas servas, elas me honram. Esse é. No capítulo 26, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Então a história, queridos, é exatamente essa. Davi é reprovado por Mical quando entra na cidade com a arca do Senhor dançando. Da janela, Mical, ela olha, ela vê toda a movimentação, a festa, a alegria, o júbilo do povo, e Mical despreza no coração. O desprezo de Mical no coração, querido, está ligado a um sentimento de reprovação por um mal que lhe foi causado. E isso acontece muito com a gente. Às vezes o desprezo que está no nosso coração está ligado a um mal que me foi causado ou por um bem que não foi me feito quando deveria ser feito. Quem aqui já desprezou o marido alguma vez no coração? Quem aqui já desprezou a esposa no coração? Alguém aqui já teve esse sentimento de desprezo pelo seu cônjuge? Sim ou não? Só um casal, eu também, eu e a Deia. Eu já desprezei ela por conta de uma atitude errada. Ela já me reprovou muitas vezes por conta da atitude errada, né? Mas a pergunta é, por conta do desprezo, querido, por conta do desprezo, você deixou de amar o seu marido? Você deixou de honrar o seu marido? Você deixou de amar a sua esposa porque ela ou ele desprezou?
uma movimentação, uma situação, uma postura, algo ligado muitas vezes à questão do caráter de um homem que ainda está no processo, de uma mulher que ainda está no processo. Então nós podemos reprovar, né? A gente pode reprovar, ter uma reprovação, né? E desprezar algo relacionado a uma atitude, uma ação errada. Mas isso não significa deixar de amar. Sim ou não? Esposa, fala para o seu marido agora assim, eu te amo. Fala para ele, fala. Estou olhando aqui para ver se tem alguma que não vai conseguir falar. Porque quando não consegue falar é porque a ofensa já minou o coração. Deixa eu botar o meu óculos para ver, que eu não enxergo. Fala para o seu marido assim, esposa, eu te amo. Olha para ele e diz, eu te amo. Eita, hein? Meu Deus, né? Agora, marido, quanto tempo faz que você não ouve isso da sua esposa? Hein, marido? Quanto tempo faz que você não ouve isso da sua esposa? Como é bom a gente ouvir eu te amo da esposa, não é? Sim ou não? E isso nos traz uma alegria, né? Coisa boa isso, né? Ouvir eu te amo da esposa, né? Eu estou brincando com você porque geralmente essa questão ela é contrária. Sim ou não? A esposa deve estar olhando assim, dizendo, pô, ele está errado. Que lá em casa, quem tem mais facilidade de poder expressar amor sou eu e não ele. Às vezes eu tenho que estar, né, perguntando, amor, você me ama? Para poder ouvir, você sabe, amor, o dia que eu mudar de posição eu te falo. Porque eu já te falei um dia. Já viu? Que tem um camarada que ele falou uma vez lá no namoro lá e tal, e ele falou um dia do casamento e acho que não precisa mais estar falando que ama a esposa. É assim ou não é? A esposa, ela tem a necessidade de poder ouvir, o homem não tem necessidade. Por isso eu brinquei com você e disse assim, ó, fala para o seu marido, eu te amo. Para ele, é ou não é homem? O cara que é resolvido, que sabe a mulher que tem, né? Ele não tem necessidade de ficar ouvindo eu te amo, a não ser que ele seja muito carente. A não ser que ele tenha muita ferida, muito trauma que ele carrega. Mas homem não tem, eu não tenho essa necessidade, eu não sei, estou falando por mim, vai que aqui, aí é outra cidade, né? Pode ser que seja diferente, ou não significa que eu sou machista, irmão. Mas, né, eu penso que o homem não tem muito essa necessidade. Sim ou não? Estou errado, pastor? Você tem necessidade, pastor Célio, da sua esposa estar toda hora falando assim, eu te amo. Não tem. De vez em quando, sim, para afirmar, por causa do romance, por causa do carinho, né? Se ouvir é maravilhoso. Por quê? Porque a medida, né, a medida do amor que Deus derramou sobre o homem e sobre a mulher é uma medida de amor. O homem que ele se sente, né, amado quando a esposa consegue atribuir a ele honra. Porque a palavra que Deus deu para o homem é o quê? Marido, amai as vossas mulheres. Apóstolo Paulo, quando vai falar sobre casamento, ele fala, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então a mulher tem uma necessidade de poder ter a afirmação de amor que flua dos lábios do homem. Isso leva para a mulher segurança. Agora o marido não, fala, maridos, mulheres, honrai aos vossos maridos. Você ama quando você honra. Você não ama quando fala eu te amo. Ok? Porque é mais difícil honrar do que falar eu te amo. Sim ou não? É mais difícil se submeter, se sujeitar e colocar ele na condição de sacerdote, deixar ele organizar, né, as questões relacionadas ao casamento e à casa, sendo ele o provedor, sendo ele o administrador, sendo ele o teto espiritual que governa a casa, do que dizer, né, do que colocar nesse lugar. Enfim, queridos, o amor, ele é um sentimento. Se você tirar o sentimento do amor, você vai entender o fundamento do amor. Por mais que nós quando nós falamos acerca de Deus, nós falamos, mas Deus é amor. Ok, glória a Deus, Deus é amor, Deus é a pessoa do amor, Deus expressa amor, Deus expressou amor por meio da figura de Cristo na cruz. Deus nos amou de uma maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Então Deus, ele é a pessoa e a figura do amor. Mas existe aí o fundamento do amor e o sentimento do amor. Amém? Se você tirar o sentimento do amor, querido, você vai entender o fundamento do amor.
Quando você fala para uma pessoa assim, eu te amo, quando você fala para o seu marido, eu te amo, você está dizendo, eu amo, né, o que você me faz sentir. É assim ou não é? Quando você é presenteada, quando você, né, se sente amada, e você de alguma forma expressa isso e diz, amor, eu te amo, você está dizendo que eu amo o que você me faz sentir. Porque o amor permeia como um sentimento, o amor também é um sentimento, uma pessoa que transfere sentimento. Esses dias eu conversando com uma das minhas irmãs, e a gente foi criado dentro de um ambiente, de uma casa, onde não se tinha muito essa comunicação, né, relacional, no campo de poder expressar amor, carinho. Por conta da desconfiguração que era a nossa família, né, relacionada à questão da nossa própria paternidade. Então nascemos dentro de uma família com 8 irmãos, né, 6 homens e 2 mulheres, né, pai e mãe. Tinha pai e mãe, mas não tinha paternidade, porque o pai não entendia acerca de paternidade, era um homem que foi criado sem pai e tantas coisas, né? Relacionada, que nos feriram, nos magoou, nos machucou. Então, como irmão no vínculo familiar, né, a gente se lembra pouco dos momentos em que a gente teve prazer de poder estar juntos, celebramos algo juntos, de brincadeiras, é muito pouco. Os momentos que a gente se lembra, na maioria das vezes, são brigas, são intrigas e tantas coisas mais. Então, existia uma dificuldade de poder expressar a palavra amor no campo relacional com nossos irmãos, né, de sangue, os nossos irmãos biológicos. Então, num relacionamento agora, depois de maduro, depois já de velho, vamos dizer assim, a gente conseguiu ter uma aproximação. Então, num bate-papo, numa conversa de WhatsApp, né, eu, de alguma forma, eu sou o camarada na minha família, que eu sou a antena parabólica, né, de qualquer comentário que possa disseminar, né, e afastar a família. Eu sou aquele camarada pacificador, tenho, né, o relacionamento com todos, não como na mesa com todos, mas tenho um relacionamento, faço de tudo. A Bíblia fala sobre a gente, né, ter comunhão e paz para com todos, mas não a obrigatoriedade de você sentar e ter, né, comunhão, sentar na mesa. A Bíblia fala sobre ter paz para com todos, ok? Então eu sou o cara que eu tenho paz para com todos, não tenho comunhão com todos, mas sempre procuro ter paz, não tenho nenhum tipo de ferida, mágoa dentro do meu coração. Então por conta disso eu consigo me movimentar no campo familiar muito bacana. Então quando eu falei para minha irmã algo, ela falou, olha, eu te amo. Isso para mim foi maravilhoso, poder ouvir de uma irmã mais velha, ela dizendo, eu te amo. Isso para mim foi maravilhoso, isso entrou dentro do meu coração e eu disse, uau, cara, que bacana. Quando a minha irmã disse para mim, eu te amo, foi exatamente quando eu estava construindo essa palavra, né? Então a minha irmã estava dizendo, eu amo o que você me faz sentir. Porque diante da conversa, né, eu fiz ela se sentir bem de alguma forma. Então uma forma dela expressar eu te amo foi dizer, né, foi falando acerca daquilo que eu havia feito ela sentir. Então ela expressou, eu te amo. Amém? Você entendeu? Quando você entende, querido, o fundamento do amor e você diz, eu te amo, você está dizendo, eu amo te servir. Você está dizendo, eu amo me doar por você. Você está dizendo, eu amo me entregar por você. Amém? O fundamento do amor, querido, no fundamento do amor, você se doa. No fundamento do amor, você se entrega. No fundamento do amor, você é abençoador. No fundamento do amor, você entra sem restrições. Por isso o fundamento do amor é muito maior do que o sentimento do amor. O sentimento do amor é para fundamentar o sentido verdadeiro do amor. Amém? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Por isso 1 Coríntios 13:13 diz assim, é que entre fé, a esperança e o amor, o maior entre os dons qual que é? O amor. Entre a fé e a esperança e o amor é o maior dom. Amém? É o Espírito Santo, não, ele, se fosse ele varava, né? Ele não pede para abrir, não. Depois você vai ver 1 João, capítulo 4:18, diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora
todo o medo. Amém? O verdadeiro amor, querido, ele lança fora todo o medo. Se a Bíblia fala que existe um verdadeiro amor, significa o quê? Que se há um verdadeiro, existe um falso, sim ou não? Se a Bíblia fala sobre o verdadeiro amor, significa, eu posso pensar e chegar à conclusão que se existe um verdadeiro amor que lança fora todo o medo, existe um falso amor que nos amedronta, que nos intimida, sim ou não? Se a Bíblia fala que o Senhor, sobre Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, então significa o quê? Se Deus procura os verdadeiros adoradores, significa o quê? Que também tem falso adorador, sim ou não? Então, pensando acerca do verdadeiro amor, o que é o verdadeiro amor e o que é o falso amor? O falso amor é o amor que está instalado nos nossos dias atuais hoje. É a palavra amor que perdeu a sua profundidade, que perdeu o seu sentido. Amém? Temos a dificuldade de poder expressar o amor no campo relacional, como nós abrimos aqui falando acerca do amor relacional, que é aquele que comunica, o coração, que fala aquilo que a fala não fala. A facilidade de tratar sobre as coisas num nível tópico e a dificuldade no relacional, porque no relacional é preciso então liberar uma medida de amor, e isso não é um amor que você fala por palavra, é um amor que você fala por doação, por entrega, por abençoar, por se doar, por dar, por voltar a acreditar novamente, por perdoar, por recomeçar. Esse é o fundamento do amor, queridos. Mas o amor que nós estamos aprendendo com o mundo hoje, ele é totalmente diferente. Deixa eu perguntar algo aqui para você. Quantos aqui ama pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama pizza. Quantos ama sorvete? 1, 2. Quantos ama chimarrão? A maioria. A maioria. Então vamos entender então o fundamento do amor. É esse amor que eu estou falando, que perdeu o sentido a sua palavra. Quando você faz com que a palavra perca o seu sentido, os seus fundamentos, você dilui ela. Então, se nós diluímos a palavra amor, quando ela flui dos nossos lábios, ela flui sem sentido. Ela perde o sentido, se esvaece, é só uma palavra lançada no vento. Porque você diz que ama chocolate, você diz que ama chimarrão e você diz que ama pizza. Esse é o falso amor. É o amor que as pessoas falam que ama coisas. Aonde se na história, querido, de 20 anos para trás, você via alguém falando que ama coisa? Se a expressão do amor, querido, é um sentimento que precisa ser desarraigado de dentro da gente para poder expressar isso. Só que na facilidade do mundo moderno, as pessoas estão amando coisas, cara, e não conseguem mais amar pessoas. Porque quando vai expressar um sentimento de amor para a pessoa, é o mesmo sentimento do amor da pessoa que ama pizza, que ama chocolate e ama chimarrão. Aí vai falar para a esposa, eu te amo, eu te amo. Ele fala, eu te amo, como se estivesse falando, eu amo pizza. Porque junto com esse amor, não é empregado junto a ele um sentimento, uma razão de ser, um porquê. Porque a palavra amor foi diluída nesses dias. Então eu acho que a gente precisa repensar no nosso vocabulário para que a palavra então ela venha ganhar novamente a sua tonalidade, a sua eficácia, a sua potência. Precisamos resgatar o verdadeiro sentido da palavra amor, que ao ponto dela sair, quando sair, dos nossos lábios, seja direcionado não para coisas, mas para pessoas. Estamos orando, dizendo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Cara, qual é o tipo de expressão de vida nós temos que comunica realmente que nós amamos a Deus? Será que não é o mesmo amor que nós amamos a pizza, o chocolate, o chimarrão? E Deus olha, cara, essa medida de amor sua não tem sentido, porque é um amor que não tem entrega, é um amor que não tem doação, é um amor que você não abre mão de nada para estar comigo. Porque o mundo cauterizou a nossa mente e hoje nós amamos coisas e não conseguimos expressar amor pelas pessoas.
A nuvem vê, o camarada vê a nuvem vindo do tamanho da mão de um homem lá longe, e ele escolhe divorciar do que passar pela tempestade, né? Por quê? Diante da facilidade de um contexto do mundo que se tem de poder recomeçar algo novo, as pessoas não estão querendo mais passar por crises. Não estão permitindo seus casamentos serem aprimorados. Então o verdadeiro sentido e o verdadeiro fundamento do amor tem se perdido, queridos. Então nós precisamos repensar quando nós formos falar acerca do sentido do amor. Então que tal a gente pensar em começar a mudar o nosso vocabulário, ao invés de a gente falar que ama, dizer, não, eu gosto muito do chimarrão. Não troca por eu sou apaixonado também não, porque não gosto muito da pizza, eu gosto muito do, né? Aí quando vai falar do pastor, não, eu gosto do pastor. Eu gosto, é gente boa. Mas não consegue dizer, não, eu amo o meu pastor. E às vezes que fala que ama o pastor, ama como quem ama a pizza. Então vamos resgatar, queridos, o verdadeiro sentido da palavra amor. Não diluir a palavra amor. O falso, querido, não é o oposto do verdadeiro. O falso é o similar ao verdadeiro. Amém? O falso não é o oposto do verdadeiro. O falso é o similar ao verdadeiro. Eu ouvi uma história uma vez de um camarada que ele é perito em notas. E perguntaram para ele, como é que você discerne, né, a nota falsa da nota verdadeira? Você estuda muito sobre a falsa? Você tem muito contato com ela? Você pega na mão? Ele falou o seguinte, não, eu nunca nem vi uma nota, eu não gasto o meu tempo, eu nunca nem vi, eu não gasto o meu tempo pegando e estudando sobre a nota falsa. Eu tenho um contato diário com a nota verdadeira, que quando chega uma falsa na minha mão, no pegar eu já sei. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Precisamos resgatar o sentido do verdadeiro amor. Se a gente consegue expressar o verdadeiro sentido do amor, cara, nós não vamos dar vazão mais para amar coisas, mas transitar isso para um campo relacional, pessoas, vidas, almas, o Senhor, ao Espírito Santo. Amém? Para que nosso amor venha ter sentido. Amém? Você só vai descobrir de fato o que é o amor verdadeiro quando você realmente precisar ser servido por alguém. É um amor de poder receber algo de alguém, não podendo dar nada em troca. É um amor que você pode se encontrar numa situação, cara, de não ter como se movimentar, o que fazer. E você vê de repente as pessoas tendo que cuidar de você. Às vezes, amados, o marido não diz toda hora para você, eu te amo, amor, eu te amo, eu te amo. Sabe quando você vai ver que o seu marido realmente te ama? Porque o homem tem dificuldade às vezes de expressar isso. E você precisa olhar para ele no campo relacional e dar uma olhadinha, ver que tipo de criação ele teve. Eu sei que depois que nasce para Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro do camarada e é uma pessoa do céu que muda, né, e reconfigura esse homem, coloca nele uma medida de amor, né, faz ele amar quem ele desejaria matar, faz ele perdoar quem ele jamais perdoaria. Tudo isso o Espírito Santo, ele muda o nosso DNA, toca na nossa essência, nos transforma, nos redime, nos faz um homem, nos faz uma mulher diferente. Mas às vezes, querido, isso é transitório, isso diz muito a medida de entrega do ser humano na sua individualidade, do indivíduo se entregar ao Senhor. Então precisa olhar o tipo de construção familiar que esse homem veio. E aí depois para você poder, né, ter uma leitura e entender por que ele não fala toda hora eu te amo, por que tem dificuldade de lidar com os filhos em alguma situação. Obviamente que a cruz de Cristo nos deu a condição de sermos redimidos, né, e ser transformados, né, diz um pastor aí, no homem que nós deveríamos ser caso Adão não tivesse pecado. Essa é a ideia do Evangelho, essa é a essência, reposicionar, reconfigurar o homem para ele se tornar o homem que ele deveria ser.
devolver ele num ambiente espiritual chamado Éden, fazer ele desfrutar de um relacionamento e de uma comunhão onde Adão e Eva estavam nus e não tinham com que se vergonhar. Você só vai entender que realmente Ele te ama no momento, de repente, que houver uma necessidade e Ele tiver, né, que se doar por você, que se entregar por você, de poder fazer algo, cara, que, né, de você estar numa condição de uma dependência do seu marido. Aí você vai entender, não, realmente o meu marido, ele não fala toda hora que me ama, mas quantas vezes ele esteve presente no momento de dor. Não, a minha esposa não fala toda hora eu te amo, mas quantas vezes ela esteve do seu lado, nos seus momentos de dor, né, nas suas necessidades. Você se lembra que antigamente, né, quem é mais velho sabe do que eu estou falando. Se hoje nós temos a facilidade de poder falar, né, eu te amo, antigamente existia uma dificuldade imensa de poder falar eu te amo. Por quê? Porque esperava que o sentimento do amor pudesse brotar para poder dar fundamento para aquilo que iria estabelecer. Eu vou esperar brotar um sentimento do amor para poder estabelecer o fundamento do amor. O sentimento do amor, ele brota dentro de mim e me faz amar a pessoa. Agora eu vou fundamentar isso, eu assumo a responsabilidade e um compromisso, porque agora eu escolhi me entregar. E o casal, ele namorava, lembra, pastor, não sei se é o teu tempo, é mais dos nossos pais, né? O casal, ele namorava, queridos, eles começavam a se olhar para namorar e de repente começavam um enlace do namoro, né? E o desejo da menina, ou o desejo do menino, era que em algum momento no seu namoro, ele pudesse ouvir dos lábios dela, eu te amo, ou ela ouvir dos lábios dele, eu te amo. Era assim ou não era? Era assim? Quem é que lembra disso? Só o mais velho, né? Era assim, não tinha esse negócio, né? Tinha, tu é desse tempo, irmão? Tu é desse tempo? Não. Demorou, né? Veio para falar, ouvir da esposa, eu te amo. Né? Hoje não, hoje a menina está se olhando, está mandando mensagem no WhatsApp, dizendo eu te amo, perdeu seu sentido. Por quê? Porque esperava o sentimento brotar, e namorava 3, 4, 5 meses, 1 ano, daqui a pouco 1 ano e pouco, aquele moço então, ele decide, o sentimento é construído nele, e agora ele precisa fundamentar isso, porque ele quer entrar num enlace, num comprometimento maior, um noivado, para depois desaguar dentro de um casamento. Então esse homem, ele se encoraja a poder dizer, quero falar algo para você, eu te amo. E quando a menina ouvia isso, a namorada ouvia isso, a noiva ouvia isso, então ali eles tinham uma convicção de que aquilo poderia sim, né, servir como um fundamento para poder estabelecer uma aliança do casamento. Antigamente era dessa forma. Amém? Então nós diluímos muito isso. Amém? O verdadeiro amor não se relaciona por interesse. O verdadeiro amor não se relaciona por interesse. Amém? A gente ministra cursos Casados para Sempre. Eu vou pular aqui. Chegar mais na frente aqui, que a hora voa. A gente ministra o curso Casados para Sempre. E às vezes a gente olha, queridos, assim, o casal, e a gente tem os nossos julgamentos por aquilo que a gente vê, né? Jesus disse assim, olha, a árvore se conhece pelo fruto. Se Jesus disse que a árvore se conhece pelo fruto, ele está dizendo, você precisa olhar o fruto para poder julgar. Ao mesmo tempo ele diz, aquele que julgar, né, será julgado na mesma medida. Ou depois ele diz, não julgueis para que não seja julgado. Mas enfim, a gente precisa observar as coisas. E às vezes quando cai dentro de um grupo um casal, a gente olha assim e vê aquele casal que eles chegam, eles estão bem juntinhos, né? E pega na mão, isso, aquilo, vira e volta, fala aí a gente julga assim, pá, esse casal é bênção, né, Paulo? Esse casal vai ser o líder depois. Aí você pega o outro casal, ele senta aqui, ela senta lá, bem distante um do outro, né? E a gente, o cara não fala nada, a mulher não fala nada, a gente já julga, cara, tem um BOzão aí. O negócio está bem desalinhado aí. Está feio o negócio. E daqui a pouco isso demora umas 2, 3 aulas para você conseguir, então, ter um discernimento do ambiente, né?
e ter uma leitura mais clara, as coisas vai clareando. Lá pela segunda, pela terceira lição, vai clareando as coisas. E daqui a pouco você percebe que o casal que mais tem problema é o que está agarradinho, se melando. É assim ou não é? É o que está se melando. E aquele que está mais distante, você começa a conversar, você vai ver, não, nós somos casados, não, nós temos... E você vai ver, caramba, cara, como é que... Como os nossos olhos, né? Enxerga de uma forma diferente, como os nossos julgamentos, né? Por isso, nada melhor do que o tempo para nos mostrar cada coisa. Amém? Vamos entrar dentro do contexto aqui para a gente entender essa movimentação aqui de Mical, né? Vamos parar então de condenar aqui a atitude de Mical. Então Mical, ela vem, né? Quando Davi, ele entra com a arca do Senhor na cidade, ok? Mical, filha de Saul, ela olha na janela, né? E quando ela viu o rei saltando e dançando diante do Senhor, ela o repudia, né? Ela o despreza no seu coração. E aqui a gente vê, às vezes, algumas ministrações falando a respeito da conduta de Mical, por conta de julgar, dela ter o julgamento no coração acerca do próprio rei. E alguns dizem que aqui, quando fala que Mical, filha de Saul, não teve filho até a sua morte, está relacionada ao desprezo de Mical quando viu Davi entrando na cidade, né, dançando, despido das suas vestes reais, dançando e se alegrando diante do Senhor. Mical julga então, e por conta disso Deus não permite que Mical conceba. E nós temos toda uma história que a gente poderia desenrolar aqui e trazer o esclarecimento, o entendimento de por que Deus, né, não permitiu Mical engravidar, por que Mical não deu para Davi uma descendência. Existe todo um contexto aí, cai por terra essa condenação nossa de às vezes olhar e julgar e dizer, olha cara, Deus não permitiu ela conceber porque ela fez isso. Ok? Então, queridos, Mical, ela desprezou Davi no seu coração? Sim. Mas agora o desprezo de Mical foi um sentimento, né, externado de alguém que foi deixado de fora de algo tão importante. Qual é a esposa aqui que gosta que gosta de celebrar, né, com o marido uma festa que ela não foi convidada? Qual é a esposa aqui que gosta de celebrar uma conquista que ela não teve participação? Alguém aqui? Tem alguma esposa? Ele não me convidou, deu certo e agora ele está celebrando com os amigos e quer que eu faça parte disso. Você iria com o coração para poder celebrar isso? Se você não teve participação? Essas coisas machucam ou não machucam? Vamos pegar um exemplo aqui, o camarada ele vai e compra um carro. Ok? Só que esse carro que esse camarada compra, ele arquitetou o projeto e o plano sozinho. Ok? Ele tem o desejo de poder trocar de carro e ele começa a se organizar para isso, entendeu? Então chega no momento que ele vê que dá a condição de poder comprar, porque conseguiu juntar um dinheiro, e às vezes a esposa nem sabe que tem um dinheiro guardado, juntado, e então daqui a pouco ele vai lá e consegue um financiamento, e daqui a pouco, um sábado de manhã, ele vai buscar o carro, meio-dia ele chega em casa com o carro. Coloca dentro da garagem, a esposa ouve aquele barulho, não é diferente? Peraí, o barulho do nosso carro não era esse? Está mais silencioso. A esposa sai para poder ver, que, quando ela chega se depara o marido com um carro novo. Aí ele vem e diz assim, olha amor, Deus nos abençoou, compramos, olha só que glória a Deus. Ela olha para aquilo, a esperança e a expectativa do marido é que a esposa, ela solte confete, né, e transborde de alegria. Essa é a expectativa dele. E ela, quando tem um encontro com aquela situação e olha aquele carro, dentro dela, ela tem um certo repúdio, que não consegue externar isso com alegria. Ele diz assim, pô, tu não estás contente? Tu não está contente? Ou seja, como que a esposa vai estar contente se a conquista foi pessoal sua? Como que a esposa vai estar contente se não houve uma participação, né? Se ela não sonhou junto, se vocês não planejaram isso juntos? Amém?
Essa é uma alegria pessoal que você gostaria de compartilhar, mas se não sonhou junto, não planejou juntos, como que a esposa vai conseguir se alegrar com isso? No fundo, ela consegue sim ficar contente, porque afinal de contas, a alegria da esposa não é porque você conseguiu um bem, a alegria é porque você está alegre. A esposa gosta de ver o marido alegre. E obviamente, porque tem algo que vai ser melhor para os dois que vão desfrutar, mas deveriam ter sonhado juntos. E foi exatamente essa história que aconteceu aqui. Mical então, ela olha pela janela e no seu coração ela despreza Davi. Por quê? Porque como que ela iria estar contente se ela não foi convidada a participar da festa que Davi promoveu? Queridos, por mais simples que seja, né, o seu projeto, algo que você está fazendo, jamais deixe a sua esposa fora das suas conquistas. Amém? Não deixe a sua esposa fora dos seus sonhos. Não deixe o seu marido fora dos seus sonhos. Compartilhe os seus sonhos. Compartilhe as suas ideias. Compartilhe o seu coração. Por mais simples que seja no campo espiritual, seja no campo físico, seja algo que você de alguma forma pretende buscar. Compartilhe isso, não deixe. O fato, né, da sua esposa, muitas vezes, querido, não trabalhar fora, que tem esposas que não trabalham fora. O camarada acha que tem o direito de fazer o que ele quiser com o recurso, afinal de contas, ele é o provedor, é ele que traz o dinheiro para dentro de casa. E por conta disso, muitas vezes, esse marido não permite a esposa fazer parte na organização financeira da casa, porque ele é o provedor. Porque até então ela não trabalha fora. Então ela não tem o direito de direcionar o dinheiro, é ele que faz e pronto, acabou. E isso, queridos, isso, né, é errado. Então o fato da sua esposa não trabalhar fora não significa que ela deve ficar neutra. Não significa que ela tem que absorver e ter uma aceitação de tudo que a gente faz, principalmente, né, e muitas vezes as nossas próprias atrapalhadas. Porque quando não há uma impartição, quando não há um dividir e uma comunicação por aquilo que almeja conquistar, geralmente dá algum tipo de BO. E aí quando dá algum tipo de BO, a gente quer o abraço da esposa e quer que a esposa, e se a esposa não for sábia, ela é aquela que eu te falei, não fizesse por conta própria, te vira. Eu nem sabia. Mas se ela é uma esposa sábia, ela diz, não amor, vai dar tudo certo, vamos orar a Deus e vamos, né, constrange o verdadeiro amor, lança fora todo medo, amém? Ao menosprezar, queridos, Davi, Mical comunica que o seu coração está ofendido. A maioria das vezes, queridos, mesmo ofendida, a esposa fica feliz pela sua conquista. E às vezes ela só não consegue aplaudir, às vezes ela só não consegue sorrir. Por quê? Porque ela não foi convidada para a festa. Ela até sabia do seu projeto, mas ela não teve oportunidade de sonhar com você. Nenhuma esposa gosta de ver o marido celebrar uma conquista em que ela que ela não participou. Nenhuma esposa gosta de ficar fora de uma celebração de vitória que ela também não participou. Às vezes a esposa abre mão da sua carreira, né, profissional, abre mão da sua própria vida e decide ficar em casa por conta de poder auxiliar melhor esse marido e ser uma esposa que de alguma forma ajude a promover um sonho pessoal dele, que acaba se tornando dos dois. Ela abraça o projeto junto, se abstém, né, até mesmo de uma carreira profissional para ficar dentro de casa, para poder cuidar do marido, para poder facilitar, cuidar dos filhos, né? Promovendo esse marido, e daqui a pouco esse camarada, ele vai, vence e conquista, se forma numa faculdade, enquanto essa esposa se absteve de tudo isso para poder promover. E quando ele vence, quando ele consegue, já pensou esse camarada? Agora então ele vai celebrar com o pai e a mãe dele e com os irmãos. E a esposa fica de fora.
A pessoa principal em que nós deveríamos impartir o nosso coração, na maioria das vezes, ou algumas vezes, fica de fora dos nossos sonhos, fica fora dos nossos projetos. A pessoa que se abstém. Todos os dias, às vezes a esposa trocando fralda, às vezes a esposa, fazendo a comida, lavando roupa, suportando muitas vezes as crises pessoal por conta desse camarada que está ali lutando, tentando vencer. Ela matando no peito, aguentando tudo isso, aguentando a casa, aguentando o filho, suportando esse camarada, para quando ele conquistar, ele ia celebrar uma festa com os amigos. Ele celebrar uma festa com a sua família. Mical, além de desprezar Davi no seu coração, ela também menosprezou a celebração, porque a celebração para Mical não fazia sentido. Quantas vezes, queridos, eu quis desistir do ministério? Quantas vezes eu pensei, cara, esse negócio de igreja não é para mim não. Não, meu Deus do céu, pior ainda lidar com casais. Ouvir o assunto de um, ouvir o assunto do outro, quando junta, não, eu não falei isso. Meu Deus do céu, que coisa louca, rapaz. Se ouve a história de um, você se arma todo e diz, cara, vamos pegar ele. Se ouve a esposa, diz, não, minha irmã, como é que tu aguenta isso? Vamos pegar o cara. Vamos se armar, vamos lá, vamos dar um pau nele, vamos, entendeu? Mas aí você mata e aguenta aquilo ali e tal. Irmão, agora aguenta aí que eu vou dar uma conversada com ele. Vamos ver quando você vai ouvir o camarada, o demônio é ela, não é ele. Aí você diz, cara, quem que é o demônio da história aqui, nesse negócio? Quem que... E aí você já tem vontade de ir lá pegar ela. A história dele, a história dela e a verdade. Agora vamos descobrir a verdade. A verdade tem a ver com o inimigo que semeou a semente. Toda a história do joio e do trigo, ela se desenrola. E até hoje os crentes estão brigando dentro da igreja, apontando o dedo, falando sobre joio e trigo, com o irmão, cara, que está no processo mais distante de conversão, que faz algumas coisas erradas, e o outro que parece que é santo é o trigo e o outro é joio. Mas o verdadeiro sentido da história está em descobrir o inimigo que teve de noite colocando uma semente, onde os agricultores semeou o joio, o inimigo à noite foi lá e colocou um trigo junto, e começa a desenrolar da história. Ao contrário? Ao contrário, então. Eu não consigo reformular isso, não, porque isso é muito rápido e ao contrário. Então, dentro da briga de casais, então, queridos, por isso é bom você ter uma auxiliadora na sua frente. Amém? Para poder dar uma direção. Olha, não, acender a luz para você. Tem sempre o lado dele, tem sempre o lado dele, tem sempre o lado dela. Então, por muitas vezes a gente pensou, eu pensei, e chegava nela e dizia, não. Ela falou, não, Ney, nós temos uma palavra. Até pelo nosso próprio casamento, algumas coisas que eu mesmo repudiava, de cara, eu não posso ministrar sobre casamento. Não questões relacionadas ao pecado, porque as questões relacionadas ao campo do pecado, a gente foi indo e fomos remindo todo o nosso histórico. E foi muito, muito, muito choro. Foi muitas coisas, a gente sentou junto, conversou, trouxe a luz, houve arrependimento, houve perdão, e chega uma hora que não tem mais, né? Não tem, ou você acha que não tem, tem. Por muitas vezes eu achava que não tinha, daqui a pouco acontecia uma situação e eu digo, vou precisar falar sobre isso. Orava, pedia para Deus preparar dia, hora, momento, sentava com ela, compartilhava aquilo, ela sempre com muita sabedoria, né? Matava também ali no peito, chorava, ficava às vezes semanas ruim e a gente prosseguia. E tinha coisas relacionadas à minha própria postura, né? Pessoal, às vezes eu irritado, chato. Eu não sei como é que ela aguenta. Eu dizia, cara, eu não sirvo para isso não. Eu não sirvo para esse negócio não, cara. É uma mentira. Eu falar sobre casamento e aqui eu tenho essas dificuldades, estou tropeçando em coisas tão simples. Né? Não consigo amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Então não é. E aí ela vem, não, nós temos uma palavra, vamos prosseguir e a gente vamos caminhar.
E vira e volta, irmão, esses sentimentos de vez em quando eles aparecem. Amém? Quando se está mais na terra do que no céu, esses sentimentos eles aparecem. A vida cristã a gente acaba aqui oscilando muito, né? Em algumas situações. Mas se não fosse elas, meu irmão, eu não tinha me formado não tinha me formado no segundo grau, né? Que fala, né? A gente namorava e ela dizia, não, tu vai estudar. Não, tu vai estudar. E a gente namorando, ela, não, vai lá terminar o segundo grau. Eu só tinha até a 8ª série na época, né? Não tinha 9ª. Não, vai terminar. E ela sabendo que eu ia para a escola, lá na escola eu ia me envolver com as meninas, ainda assim, né? Ela dizia, vai, vai. Ela sempre foi uma incentivadora em tudo. Então, eu terminei o ensino médio, por quê? Por conta dela. Estou aqui ministrando por conta dela. Amém? Por conta dela, querido, né? Por conta dela não ter desistido de mim, por conta dela ser uma incentivadora. Agora, poderia eu fazer uma festa e deixar ela de fora? Eu não posso fazer uma festa, cara, e dizer que eu sou o pastor, que Deus me deu a palavra, minha esposa não prega, cara, e excluir ela disso, sendo que, na verdade, cara, eu estou aqui por causa dela. É ela que cuida da nossa casa, é ela que cuida dos nossos filhos. Ela faz de tudo para me dar uma condição, para me ter o meu tempo com o Senhor. Ela faz de tudo para mim ficar escondido com o Senhor no meu quarto, buscando, lendo, né? Não me cobra nada. Ela consegue dar conta da casa, conta das meninas, às vezes a escola, e consegue atender irmãs ainda e responder. É ela que organiza tudo. Eu só venho mesmo, eu só saio na foto, irmão. Essa é que é a verdade. Eu só saio na foto. Então eu não posso jamais pegar e dizer, cara, sou eu. Não. Tem sempre uma mulher por trás de um homem bem sucedido. Tem sempre uma mulher por trás, amém? Por trás de um homem bem sucedido tem uma esposa que na maioria das vezes se anula para viver o sonho do marido. E quantos que a gente conhece que o marido fica rico, a primeira coisa que faz é trocar a esposa? Não é assim? A gente vê no meio artístico, o camarada, a primeira coisa que faz quando ele... É lá, cara, o cara tá lá, fazendo o showzinho dele no circo, com a mulher, o filho tudo junto, tudo fazendo aquelas brincadeiras. Daqui a pouco o camarada, ele desponta, vai para uma televisão, cara, e ele ganha um lugar de visibilidade. Ou ele faz uma música que dá certo. A primeira coisa que ele faz quando ele ganha sucesso, cara, ele troca a esposa. A mulher que o promoveu para esse lugar. Amém? Até aqui, queridos, nós falamos, né, sobre a atitude de Mical em relação ao desprezo no seu coração acerca de Davi. Mas eu preciso entender que eu estou falando acerca de uma mulher olhando para o campo sentimental do seu coração. Nenhuma esposa gosta de ficar de fora de uma conquista de um homem. Mas agora eu também preciso entender que dentro disso também houve o quê? Né? Houve uma postura errada. Eu defendo a dor de Mical, mas eu reprovo a sua ação, eu reprovo a sua atitude. Amém? A ação e a atitude dela foi uma ação e foi uma atitude totalmente errada. Tem sempre os dois lados. A gente de olhar para a dor do coração e poder entender, mas também olhar no campo da razão. Poxa, essa atitude deveria ser de uma forma diferente. Você vai ver então no capítulo 6:20, diz assim: Davi voltou para casa, capítulo 20, né, 6:20. E Davi voltou para casa a fim de estar com sua família. E Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e disse: que bela figura fez você hoje, rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando todo o seu corpo para os seus empregados e seus funcionários. Eu li numa outra versão aqui. Quanto tempo, querido, será que demorou de Davi ali celebrando a festa dele, se alegrando? Ok? Ao ponto dela olhar pela janela e repudiar a atitude dele. E ali a Bíblia fala ali que ali ele terminou a festa, entendeu? Ele colocou a arca do Senhor em uma tenda. Ele pegou e compartilhou carne, compartilhou bolo, compartilhou pães. Eu não sei quanto tempo que demorou para depois ele subir para abençoar a sua casa, ok?
Mas a festa estava acontecendo embaixo e em cima tinha uma mulher com o seu coração ferido e magoado, reprovando, cara, o seu marido. Embora fosse rei, era marido. Você imagina Davi lá festando e daqui a pouco o Mical olha lá e ele olha para cima e ela faz assim, ó. Terrível quando a esposa olha para a gente e faz assim, ó, reprova. É horrível, né? É horrível quando a gente recebe uma reprovação da esposa. É terrível. Eu, quando recebo uma reprovação da Déia, eu preciso me organizar aqui para ver o que eu vou falar para não endemoniar. Para não endemoniar. Um outro dia nós estávamos num lugar, queridos, né? E numa festa de confraternização de final de ano com os nossos casais de líderes, a gente aluga um lugar, né? O Candeias, uma das sedes do Candeias, e são chalés. A gente tem uma equipe mais ou menos de uns 20 casais, né? E a gente consegue levar 13, 15, né? Enfim, aí levamos uns 15 casais nesse dia para esse lugar. São chalés e a gente divide 3 famílias cada chalé. E a gente passa um final de semana. Então a gente é festeira, a gente gosta de festa. Nossa festa é um final de semana, né, no local. E aí a gente vai para lá para fazer brincadeira, para poder estar junto com os irmãos, para correr com os filhos, enfim. E num dia a gente fez uma dinâmica lá, a gente levou um monte de presente, de chocolate. Vamos fazer, comprei um negócio daquele globinho, vamos fazer um bingo. Entre os irmãos, as cartelinhas, tudo, estamos lá fazendo bingo. E eu na frente lá e fazendo todo o agito, tá, número tal, e fazendo aquele agito. E daqui a pouco eu sei, um ganha, outro ganha, e as nossas meninas e ela participando também. E eu não sei o que deu lá, que parece que uma das nossas meninas ganhou junto com o outro. E eu não me atentei que a nossa menina tinha ganhado junto com o outro. Aí a menina ficou bicuda e ela ficou bicuda com a menina e eu dei o prêmio para o outro. E esqueci delas ali. Naquele momento eu olhei ela irada no lugar e bufando, e ela bem assim, ó. E eu aqui e tal. Aí eu cheguei perto dela, ela resmungou alguma coisa, aquilo acabou comigo, irmão. Eu todo feliz aqui, festando. Imagina, Davi está lá festando, né? Festando e cara, né? Despido, vestido com linho, no meio de todo mundo, sem roupa de rei. Davi, naquele momento, estava celebrando como um homem qualquer, no meio de uma multidão, como ser humano, como um homem, não como um rei. A esposa olha lá de cima, então, eu fico imaginando Davi, cara, recebendo aquela negação da sua esposa dentro dele e tendo que continuar na festa. Aquele dia que a Déia falou aquilo para mim, entrou dentro de mim e eu segurei o demônio aqui dentro, para ele não sair. Eu fiquei irado, eu ali tentando me alegrar com os irmãos, e agora e bola tal, e alguém ali fazendo aquela festa ali, mas dentro de mim, irmão, eu estava assim, ó, a hora que eu chegar no quarto, eu vou pegar essa miserável dessa mulher, eu vou dar um sacudão nela, vou dizer, isso não se faz na frente dos outros. Eu vou acabar com tudo, vou acabar com o final de semana nosso. E dentro de mim estava assim. O demônio estava querendo demoniar aqui dentro. E eu assim, eu já comecei a correr para o negócio e rápido. Os irmãos assim, os que perceberam, fizeram o que não viram, né? E eu mantendo a pose ali, brincando e me alegrando. Mas só que agora era só, esteticamente, era só fora, porque dentro estava um vulcão aqui. Dentro de mim aqui estava um negócio doido aqui. E eu lá. Aí fiz. Eu falei, agora vai 3 de uma vez. 3 brindes de uma vez. Para acabar, vai, as 3 caixas de bombom aqui. Para acabar rápido, meu irmão. Eu sei que em 15 minutos eu acabei uma brincadeira que levaria mais 1 hora. Ali. Só que aí, queridos, quando eu ia para o quarto, não, ela me largou e saiu. Ela pegou as meninas e saiu. Ela pegou as meninas e saiu, cara, e fiquei sozinho ali, endemoniando sozinho. Ela coisou ali e pegou as meninas e saiu. Eu lembrei bem certinho. E eu fiz aquilo ali, aí a hora que acabou, eu juntei as coisas e tal, e nem dei atenção para os irmãos, peguei no meio do caminho, né?
Eu digo, cara, eu vou acabar com o meu final de semana. Você quer feliz? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Na minha razão, querido, eu ia para dentro do nosso quarto. Eu ia pegar ela lá e ia falar um monte de coisa e aquilo ia acabar com o nosso final de semana. Mas o Espírito Santo, no meio do caminho, disse, cara, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Porque se você for ter razão, você vai acabar com o final de semana de vocês. E você sendo o camarada que está coordenando isso, e você vai pegar o seu carro e vai embora, como é que vai ficar os irmãos aqui? Aí, irmão, aí eu me reposicionei, deixei, né? E sem eu ter esse ódio dentro de mim, né? Guardei a faca, eu peguei a faca e joguei no mato, né? E fui para lá, para dentro do quarto. Não falei com ela, né? Fui, tem as coisas, deixa passar. Depois fui para fora. Daqui a pouco não esqueci, mas o ódio saiu, o desejo de matar saiu. E aí a gente foi, prosseguiu e continuamos. Aí durante a semana daí, aí a gente foi conversar sobre isso, né? Então, queridos, nós precisamos estar atento, né? Estar atento a essas coisas. Amém? Faltou sabedoria de Mical em relação a lidar com a situação. Ok? Mical, ela poderia ter repensado acerca da sua atitude, porque o que ela teve foi tempo suficiente, desde daquele momento em que ela menospreza Davi, ao ponto de Davi subir. Davi, quando sobe, ele sobe ainda com o coração disposto a abençoar a sua casa, porque ele já havia abençoado o povo. Quando ele chega então para entrar dentro da sua casa, para abençoar a sua casa, a sua esposa está lá recepcionando. A recepção de Mical foi exatamente essa, bonito para a sua casa, se parecia um sem vergonha, dançando no meio das suas servas. Até um dia, querido, que os soldados foram para a guerra e Davi ficou em casa. Ele saiu para dar uma voltinha no palácio, no terraço do palácio. Ele olha e vê uma mulher despida tomando banho. Ele olha a vizinha tomando banho. Então o sem vergonha que havia dentro dele, liberado pela sua esposa, então saiu para fora. Quantas mulheres, às vezes, cara, a mulher tem a capacidade de poder colocar o marido em uma condição que às vezes o marido não é, ou o marido não faz. As esposas às vezes pegam o celular do marido para monitorar se tem alguma conversa com alguma menina, com isso, com aquilo, sempre numa suspeita de que algo está acontecendo, sempre vasculhando o celular, sempre olhando nos bolsos. Quando não externa isso, diz, você... E daqui a pouco, irmã, acontece alguma situação, quem é culpado? Você ou o marido? A capacidade de você botar para fora, cara, aquilo que você está enxergando com os olhos da mágoa que você carrega dentro do seu coração, porque Mical estava magoada por não participar de algo, e ela externa isso. Mical poderia ter feito tudo diferente naquele momento. Poderia esperar aí no momento em que ele entrasse dentro de casa, deixasse ele abençoar a casa, e depois então, passou aquilo ali, poder chamar ele e então dizer, olha amor, eu acho que você foi muito extravagante na sua performance, né? Eu acho que você deveria ser menos explosivo na sua comunicação. Eu penso que você não deveria se expor tanto assim, você sendo esse homem de visibilidade, e não ter apontado o dedo e dito, cara, você é um sem vergonha. Não permita, irmã, que nos momentos de ira você faça com que o seu marido libere alguma palavra para o seu marido, para depois de amanhã, então, essa palavra ganhar vida, sendo que ele não é. Davi não era um sem vergonha, Davi estava adorando ao Senhor e celebrando uma conquista. Davi vai então e repete, Davi então vai e contesta com isso.
Você está me chamando de sem vergonha? Só porque eu sou rei? Deus escolheu me escolher no lugar do teu pai? O teu pai que vacilou? O teu pai que me perseguiu? O teu pai que tentou me matar? Houve um contexto então de uma briga de família e as coisas foram ficando pior. Fique de pé, por gentileza. Passei do horário já. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te damos graças, Senhor, nessa noite. Te glorificamos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento. Que o Senhor possa conduzir a nossa casa, Senhor, debaixo da Tua graça. Que a bondade, Senhor, do Teu coração repouse sobre o nosso lar. Que o Espírito, Senhor, tenha total acesso, Senhor, a se mover dentro do nosso lar. Que possamos ter comunhão e relacionamento através do pão impartido, Senhor Deus, sobre a nossa mesa. Que a presença de Cristo, Senhor, ela seja visível e que possamos, Senhor, desfrutar da graça divina, Pai. Senhor, toca cada família aqui, toca cada casamento, Senhor. Traz conserto, traz alinhamento, Senhor. Todos os conflitos, Senhor, tudo aquilo que tiver no campo de discórdia, Senhor, alinha, Pai, o coração desse homem, alinha o coração, Senhor, dessa mulher, Pai. Que diante dos momentos de crise, Senhor, onde as palavras perdem o sentido e a ofensa, Senhor, é liberada, Pai, que seja retirada, Senhor, das mãos de Satanás, Senhor Deus, toda legalidade sobre aquilo que foi liberado.
e que esse casal e essa família, Senhor Deus, possa encontrar um lugar de arrependimento e fazer com que a sua casa, Senhor Deus, se torne um lar de paz, um oásis, Senhor Deus, e um lugar onde Cristo pode habitar. Nessa noite, Pai, nós queremos abençoar cada família que aqui está, cada casamento aqui expresso, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que cada família, Senhor Deus, seja tocada pelo Senhor. Que entre ter direito, Senhor Deus, e ter razão. Que eles possam escolher, Senhor Deus, ficar com o Senhor. Ficar com o Senhor, Pai. Ficar com o Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, e assim nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Eita, aleluia. E glória a Deus, né, irmãos? Nós podemos voltar para casa com uma sensação de que realmente nós, não é uma sensação, realmente nós fomos ministrados nessa noite. De verdade. A palavra mansa do pastor Ney é a mesma sempre. Ela vai entrando em nosso coração e nós vamos navegando nela. Aí o Senhor se lembra de alguns divórcios, como Devasti e outros mais. E o Espírito Santo quer nos conduzir realmente para esse lugar de alinhamento. Esse lugar de alinhamento que nós todos precisamos entrar. Aleluia. Amanhã nós vamos ter mais uma porção às 19h30. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos para casa, levanta as mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus, leva a segurança, Senhor. Nos leva em segurança, Senhor, para os lares, Senhor, carregados da verdade, Pai. Que Satanás e seus demônios não possam roubar um tio sequer daquilo que foi liberado aqui nessa noite. Escreve no nosso coração, Senhor, o rema que foi ministrado aqui hoje, Pai. Obrigado pela tua doçura, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos em paz em nome de Jesus. Amém.